Olá, meus amores, espero que estejam tudo muito bem com vocês e sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Respire Zen, comigo, Daiane Magalhães. Quem me acompanha aqui já há um bom tempo já deve ter escutado, porque eu falo muito essa frase, que não existe fora, tudo é dentro. E é um pouco disso que eu quero vir conversar com vocês, vir falar um pouco aqui hoje, né, sobre esse despertar também dessa, dessa abrangência do nosso despertar, que também culmina em pensarmos um pouco mais no nosso mundo como todo, né, na nossa, né, na Terra, que é a nossa casa, né, no planeta, na natureza, enfim. Então hoje, né, nós já somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. De acordo com uma estimativa, né, feita pelas Nações Unidas, né, a população mundial ultrapassou 7,874 bilhões de habitantes, tá? Essa informação é agora do mês de abril desse ano, abril de 2021. Então, é muita gente, né, gente? É muita gente. Então, faz muito sentido trazer aqui no canal essa questão ecológica, essa questão desse olhar, né, para onde a gente vive, né? Porque é fundamental. Despertar não é somente nos conhecermos internamente, sabermos nossa essência, nosso eu interior. É muito mais abrangente, né? Começa sim nós nos conhecendo, nós entendendo a nossa essência, mas principalmente nós nos melhorarmos, né? Nos entendermos, nos melhorarmos e querer sermos melhores para os outros, para todos, e inclusive, né, pro planeta, inclusive para todos à nossa volta, para os que virão, enfim. Para vivermos, né, nós precisamos de água, alimento, energia, educação, cuidados com a saúde, roupas e mais roupas e calçados e eletrodomésticos, eletroeletrônicos dos mais variados tipos. E a todo momento surgem novidades, né? Principalmente na área eletroeletrônica. Mas tu já parou para pensar, né, se tu realmente precisa de tudo isso? Então, óbvio que de algumas coisas nós precisamos, né? Algumas coisas que facilitam, né, o nosso dia a dia. Nós precisamos de algumas dessas coisas, sim, para nossa sobrevivência, né? Mas hoje nós consumimos muito, mas muito mais do que nós realmente precisamos para sobreviver, né? Para nossa subsistência. E isso virou um hábito, né? Esse consumo exagerado, esse consumo desenfreado, né? Ele é demais, né? Então chega a ponto de muitas pessoas consumir coisas para suprir algumas lacunas, seja emocional, né? Porque tá triste, vou pro shopping comprar, tô feliz, eu vou comprar. E nós somos uma sociedade de consumo, né? E essa sociedade de consumo é como se fosse uma máquina, é uma máquina gigantesca, né? E para ela funcionar, ela necessita dos recursos naturais para produzir as coisas que nós consumimos, logo substituídas por outras coisas para serem produzidas, né? Precisam de mais recursos naturais. Então essa máquina, né, para trabalhar, né, cada vez mais rápido, ela precisa de produto, que os produtos sejam descartáveis, né? Ela precisa que os produtos tenham baixa durabilidade,
né, para serem descartados constantemente, né, para fazer realmente esse ciclo, né, de consumo. O que a gente às vezes não percebe, o que a gente não identifica com uma certa facilidade, é que esse consumo ele acaba sendo destrutivo, né? Pois ele acaba extinguindo, né, os recursos naturais e gerando uma quantidade imensa, mas uma quantidade imensa de lixo, né? Além disso, né, a questão dos recursos naturais é um fator importantíssimo, porque os recursos naturais, eles são finitos. Então, eles acabam. Então, nós precisamos, né, com urgência, diminuir, né, essa nossa pegada ecológica. O que é pegada ecológica? A pegada ecológica é a forma que se mede, né, o tamanho do impacto de tudo que consumimos, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, né, um site muito interessante que fala sobre a pegada ecológica, né, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, aprender, né, para colocar em prática no seu dia a dia, eu vou deixar aqui na descrição. Você já observou o seu dia a dia? Né? Você já se ligou qual é que é a sua pegada ecológica? Então, assim, tu já parou para pensar no impacto do seu estilo de vida no meio ambiente? E outra pergunta, você sabe quanto de resíduo você produz aí na tua casa? Bom, uma pessoa em média, né? Isso segundo estudos dizem que uma pessoa em média produz 1,2 quilos de resíduos por dia. Então, o Brasil, né, ele é o quarto país que produz mais lixo no mundo, ficando para trás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. O vídeo de hoje é para você refletir um pouquinho, né? Observar o seu estilo de vida, observar quais são os teus hábitos, né? Dentro dessa questão aí ecológica, que é tão importante, e ver o que tu poderia mudar, o que tu poderia ajustar, né, nos teus hábitos, ajustar no teu consumo para ajudar nessa mudança, para reduzir um pouco esse consumo demasiado. Então, uma forma para começarmos a mudar, né, é a prática dos 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Primeiro R, então, repensar. Quando repensamos nossos hábitos, né, para diminuirmos o impacto do consumo, nós paramos para pensar e não agimos, então, assim, por impulso, né? Então, nesse caso, refletimos melhor e fazemos escolhas mais conscientes. Segundo R, recusar. Então, está conosco, né, o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Então, antes de comprarmos um produto, nós devemos nos perguntar, né, pesquisar da onde ele vem, como é que é feita a produção desse produto, qual é o impacto da produção daquele produto ou daquela embalagem, né, que está aquele produto para o meio ambiente. Terceiro R, reduzir. Então, antes de comprar qualquer coisa, devemos nos perguntar: eu realmente preciso mesmo disso? É importante que, às vezes a gente até costuma, eu mesma, né, costumava fazer isso, por exemplo, ainda numa ida num mercado, né, tinha minha listinha, eu ia lá no mercado, mas eu via lá que tinha tal item em oferta. Não constava na minha lista, não era algo que eu precisava para aquele mês ou para aquele momento, para aquele dia que eu estava indo fazer, mas estava em oferta
e eu acabava indo lá. Então, assim, se perguntar, eu realmente preciso disso, né, para agora, para essa compra, para esse mês, enfim, não sei como é que você faz suas compras. Isso é fundamental. Quarto R, reutilizar. Então, às vezes a gente acaba descartando as coisas em vez de reutilizá-las, como por exemplo, embalagem, produtos de limpeza, né? A maioria dos produtos de limpeza vem aquelas embalagens plásticas. Comprei o produto, veio na sua embalagem. Quando eu precisar comprar novamente, eu vou manter aquela embalagem e eu faço a compra do refil, um exemplo. Ou então vou utilizar a embalagem daquele produto para um outro fim, né? Por exemplo, eu gosto de plantas, né? Então, às vezes eu utilizo a garrafa PET, né? Que veio de um suco, de um refrigerante, enfim, utilizo aquela garrafa PET vazia para fazer um vasinho para as minhas plantas. Então, é darmos uma outra utilidade para aquela coisa, não simplesmente já, né, consumir ali aquele produto e já descartar. Então, é possível que a gente faça muita coisa, a gente consegue fazer, reutilizar aquela embalagem ou né, para algum outro fim, né? Às vezes, ok, por exemplo, né, eu gosto de fazer bastante coisa assim de artesanato, essas coisas e tal, mas tem pessoas que não têm habilidade, mas tem muita gente que utiliza, né, a garrafa PET para fazer artesanato, as caixas Tetra Pak, embananei, né, as caixas de leite, né, muitas coisas a gente pode dar uma outra utilidade e não apenas consumir, né, aquele produto e já descartar, né? E o quinto R, reciclar. Até já entrou um pouquinho de gancho, né, do que eu falando no de reutilizar, mas agora falando especificamente em reciclagem, sim, não em apenas dar uma outra utilidade para aquela embalagem, enfim, é separarmos, né, os resíduos, né, nosso resíduo doméstico, né, e descartar, né, esses resíduos no local correto. Então, isso é fundamental, é fundamental que façamos isso, né, e eu sei que nem todas as cidades, a minha, por exemplo, é uma cidade que não é em todos os locais que passa, né, a coleta seletiva, né, passa, né, o recolhimento do lixo, não de forma seletiva, mas existe, né, mas já está um trabalho, já está um projeto que tem abrangência em toda a cidade. Eu moro em casa, então aqui, né, você tem que solicitar, né, junto à prefeitura, né, que passe na tua residência a questão da coleta seletiva. Aí vai, né, no caso aqui, ligo, eles informam e eu vou saber qual é o dia que eu tenho que disponibilizar lá o resíduo para coletar a coleta seletiva. Mas tem muitas cidades que já passa normalmente, né, nos seus dias e horários, enfim, mas já passa normalmente. Na minha cidade, uma cidade, né, pequena, ela ainda não passa, né, de forma habitual, digamos assim. Tem que haver um contato com a prefeitura para solicitar que passe a coleta seletiva, né? Eu sei que ainda, né, infelizmente ainda nem todos os locais, nem todas as cidades, né, existe a coleta seletiva, né? Mas é importante, né, que cada um faça a sua parte, né? Então faça a sua separação na sua casa e se informe na prefeitura da sua cidade como é que funciona, se já existe um plano de
para, né, a existência da coleta seletiva, se já existe, como é que funciona, né, quais são os dias que passam. Então, se informe, procure entender melhor, compreender mais, né, sobre essa questão ecológica, porque a gente precisa se responsabilizar, né, pelas nossas atitudes. A gente precisa fazer a nossa parte sem achar que, é porque só eu, é muito pouco. Mas se cada um fizer a sua parte, cada um deve fazer a sua parte, né? Então, essa prática dos 5 R's que eu trouxe aqui, ela já auxilia bastante, né? Já nos dá um norte bastante interessante, né? E do que fazer, de como fazermos. Então, além, né, de nós tomarmos essa responsabilidade para nós, né, também é importante que a gente plante essa semente, né, na nossa casa, né, para o nosso companheiro, para os nossos filhos, da importância, né, lembrando sempre que o exemplo é o maior mestre, mas falando sobre isso, né, conversando sobre isso, né, trazendo isso como uma pauta para uma conversa entre família, né, uma conversa contigo e seu filho, né, sua filha, sobre a importância, sobre a instigar o despertar desse olhar, né, para o nosso planeta. A questão de o banho não ser muito longo, detalhes do dia a dia que são importantes que a gente converse, não somente porque a água tá cara, isso, por aquilo. Também, óbvio, economizar é importante, faz parte, mas principalmente semeando essa questão de pensar no planeta, né? Porque isso também é evolução, isso também é a gente despertar, isso também é a consciência no todo do universo. Bom, pessoal, o papo hoje era isso, uma conversinha rápida sobre essa questão dos 5 R's, né, para praticarmos os 5 R's, né, em nossa casa, né, na nossa vida. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma conversinha rápida, mas muito importante. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, envie para os seus amigos e beijo, até a próxima. Tchau, tchau!